Beleza, pessoal? Estamos aqui na área, professor Gaspar, do Bora Passar. E olha aí, mais uma dica dessas dicas das dificuldades que o pessoal costuma ter em matemática. Então eu vou postar aí umas sequências, vou fazer um playlist de várias videoaulas, pegando esses pontos. Todos os pontos que na experiência aí de sala de aula a gente percebe que o pessoal costuma ter dificuldade. E uma delas vai ser aqui, ó, fração mista, tá? Como é que é isso daí? É toda vez que eu tenho um exemplo, um número inteiro mais ou menos uma fração, certo? Então, se vocês prestarem bem atenção, aqui eu tenho o número inteiro 3 mais a fração 4/7. Não importa se é mais, não importa se é menos, tá? O jeito de fazer é o mesmo, tá? Então, vai ser uma situação assim. Normalmente, o que o pessoal faz? Normalmente, o pessoal vem aqui e tira o mínimo múltiplo comum. Neste caso, o mínimo múltiplo comum aqui é o 7. Só lembrando vocês, que em outras aulas eu já avisei vocês, que o mínimo múltiplo comum é um número que tem que ser divisível por todos os denominadores. Como meu único denominador que aparece aqui é o 7, então meu mínimo múltiplo comum é o 7. Neste caso, o que a pessoa faz? Põe aqui o mínimo múltiplo comum e faz assim. Como é que vocês aprenderam mesmo? Quando eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Como aqui o meu denominador é 1, certo? 7 por 1, 7 vezes 3, 21. Então eu fiz o quê? Dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima. 7 dividido por 1, 7 vezes 3, 21. Mais 7 dividido por 7 dá 1, vezes 4, 4. Resultado, 25 sétimos. Beleza, nada difícil, não sei o que e tal. Mas, quando eu tenho uma fração mista, por exemplo, esta daqui, 3 mais 4/7, dá pra gente usar um dispositivo, tá? Dá pra gente fazer um macetinho, eu disse um macetinho, tá? Fazendo de que seguinte forma. Olha só as setinhas que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer o quê, ó? Deixa eu só pôr aqui, ó. Pá. Eu vou primeiro multiplicar para depois somar. Então vai ficar assim, ó. Toda vez que eu tenho um número inteiro mais um número fracionário, eu mantenho o denominador da fração e faço 7 vezes 3, 21, mais 4, 25. 25 sétimos. O mesmo resultado que você obteve tirando o mínimo múltiplo comum, que é a forma tradicional. Ai, Gaspar, não sei se eu entendi. Vamos treinar um pouquinho, vamos brincar. Olha lá, 2 mais 1/3. Um número inteiro mais uma fração, tá? Então o que eu faço? Primeiro eu multiplico para depois somar. Lembra que eu mantenho o denominador da minha fração. Então fica 3 vezes 2, 2. Perdão, 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Então primeiro eu multipliquei e depois eu somei. Se fosse 2 menos 1/3, qual seria o procedimento? Eu mantenho o denominador e faço 3 vezes 2, 6, menos 1, 5/3. Perfeito? Então, vou dar um outro exemplo. Vamos lá. 4 mais 3/5. Tá? Eu quero que vocês percebam que eu tenho um número inteiro mais uma fração. Número inteiro mais uma fração. Eu mantenho o denominador, profit, e eu faço o quê? Multiplico e somo. 5 vezes 4, 20, mais 3, 23. Resultado, 23/5. Só fazer uma observação. A fração mista, quando ela... Lembrando que isso aqui que eu expliquei para vocês, esse macetinho, pode ser tanto para quando for mais, para quando for menos. Se for mais, eu multiplico, depois somo. Se for menos, eu multiplico, depois subtraio. Porém, nesse caso em que eu tenho mais, pode aparecer para você uma situação assim, ó. Isso aqui, ó. O número inteiro encostado na minha fração. É a mesma coisa. Tem gente que, por não conhecer, acha que isso aqui é um produto. Não. Isso aqui é uma simbologia de fração mista. É o número inteiro encostado na fração 3/5. Vou dar um exemplo para vocês para a gente finalizar. Seria uma situação assim, ó. 7, 2/3. Perceberam? Ó? O número inteiro encostado na fração. Como é que você faz isso? Ó, faz direto.
3 vezes 7, 21. 21 com 2, 23. E mantém o denominador da fração, 23 terços. Perfeito? Então tá aqui uma diquinha de fração mista. Percebam que é um número inteiro mais uma fração. Fechou, galera? Então, se liga nessa dica e a gente se vê na próxima. Um abraço. Tá aí o exercício para vocês.